E olha, gente, o governo está preparando uma nova portaria para limitar o funcionamento do comércio nos feriados. Segundo o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, o texto vai discriminar quais atividades precisarão ou não de acordo coletivo de trabalho. E aí, Palumbo, me conta Olha, eu estava conversando com um baiano lá na Bahia, obviamente. Olha que interessante. Não, mas é muito paulista para lá nessa época, carioca. E ele falou, antigamente a gente começava a trabalhar com 14 anos. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Hoje em dia eles querem começar a trabalhar com 40. Pô, então deixa o comércio abrir, deixa o povo trabalhar, para com essas limitações. Ah, não pode trabalhar, não pode isso, com 14 anos não pode fazer aquilo, mas pode trabalhar na biqueira. Na biqueira pode trabalhar, pode vender droga, pode fazer tudo. Mas aí você colocar num comércio para trabalhar, não pode, é trabalho infantil. Então, eu sou favorável à liberdade. O comerciante, o empresário, ele vai estar pagando o seu funcionário. Se ele tiver que trabalhar no domingo, no feriado, ele vai ganhar mais por isso. Então, eu sou a favor. Você só pensa no empresário, né, Palumbo? Não, eu penso no trabalhador. Você não tá nem aí, né? Deixa eu te falar uma coisa. Num país desempregado, o ruim mesmo é procurar emprego na segunda. Então temos que ser grato ao nosso trabalho. Eu, quando trabalhava de office boy, eu era grato ao meu trabalho de office boy. Eu trabalhei de motorista de perua. Eu ficava entregando móvel para o escritório o dia inteiro. Aqueles cofres de 200 quilos eu entregava. E era grato pelo meu salário. Por isso você gosta de Kombi, né, Paulo? Adoro Kombi. Adoro Kombi, Fusca, coisa velha. Até minha mulher é velha. Ô, Palumbo, onde é que foi parar o PP, hein? Tá na viatura? O PP, quero brigar com o PP. Cadê o PP? Sumiu o PP. Manda um beijo pra ele. PP, vamos visitar uma quebrada de São Paulo. Eu quero lhe apresentar a periferia de São Paulo. Em pleno feriado, hein? Pleno feriado. Ô, Palumbo, isso é coisa da esquerda. Ó, o PP, cadê hoje ele aqui, ó? Feriado não vem, tá vendo? É verdade. Ele não quer trabalhar no feriado. Ju, você tem notícias do PP? Ixi. Eu tenho, sim. Olha e eu quero Eita! que eu tenho falta dele no programa, PP. Bom. Ai, muito bem. Olha só. Júlia Luci, você estava toda empolgada com a fala de Palumbo aqui. Por favor, querida, do que você gostaria de falar em relação aos feriados? É que vocês vão ficar defendendo o empresariado. Defendo o trabalhador. Defendo o emprego. Eu acho que vale esclarecer que a portaria não fala sobre idade, né? Porque o Palumbo falou de começar a trabalhar aos 14. Eu conversando com o Banho, achei muito inteligente. É só um exemplo, porque a portaria fala sobre a limitação de horário, de criar dificuldade para o lojista que deseja abrir no feriado. É um absurdo que vai contra a liberdade econômica. Fala, Juju. Paulinho, eu ando muito de Uber, porque inclusive eu não tenho mais carro. E aí eu sempre pergunto para os motoristas se eles concordam com a proposta de regulamentar a profissão deles. Até hoje, não houve um que dissesse para mim que quer. E aí, qual é o principal argumento? Eu faço meu horário, eu trabalho domingo, eu trabalho de madrugada, eu trabalho sábado. Eu vou trabalhar onde eu consigo fazer mais dinheiro. Eu tenho as minhas metas. Então, isso é tão óbvio que as pessoas vão adaptar os seus serviços às demandas do mercado. Aqui, por exemplo, em Brasília, nós temos uma rede de laboratório que funciona no domingo. Se ela começou a abrir no domingo, é porque ela sabe que tem muitas pessoas que precisam fazer o exame ao longo da semana e não conseguem ir. Qual é o problema dessa rede abrir no feriado? Então, a gente vê o Estado, mais uma vez, interferindo nas decisões das pessoas, seja do pequeno empresário, seja do grande empresário. A gente está vendo aqui uma interferência que não traz nada de positivo, que apenas alimenta uma cultura que demoniza o trabalho, enquanto que a gente deveria glorificar o trabalho. Porque você só é adulto de verdade se você se sustenta com a sua força de trabalho, com a sua independência. Obviamente, sabendo que há pessoas que não conseguem trabalhar. Mas quem consegue trabalhar vira adulto quando paga suas próprias contas. Essa é a cultura que a gente deveria incutir na cabeça dos nossos filhos. Eu faço isso com a minha filha. Ela trabalha o tempo inteiro. Então, enquanto continuar nessa cultura de demonizar o trabalho, de achar que essa é uma proposta que vai beneficiar os empresários, mas a gente coloca um contra o outro, enquanto que a gente deveria buscar uma sinergia, porque todo mundo depende do outro. Então, a gente anda para trás. É triste, porque todo dia é uma notícia pior do que a outra. A gente está andando para trás, andando para trás. Daqui a pouco a gente vai comentar outras aqui no Morning Show, de outras intervenções do governo que quer, de novo, definir como o povo tem que gastar o dinheiro, mas não dá liberdade para o povo trabalhar.
triste demais. O que foi, professor? Sabe, vou pegar um gancho que a Júlia falou, já que ela está em Brasília, né? Em cursinho preparatório para concurso, para o exame de ordem, estou na sala de aula tem 25 anos, e aí você tem aula de manhã, à tarde, à noite, sábado e domingo, se tiver edital publicado. E aí em Brasília vou chamar de cidade, né? A capital federal foi o primeiro local no Brasil, quando eles trouxeram o modelo, isso já tem mais de 10 anos, o cursinho de madrugada. Então você tinha curso preparatório, hoje com o sistema online tudo mudou muito, né? Mas você tinha cursinho preparatório, que as aulas eram da meia-noite às 5, ou seja, todo mundo trabalhando na madrugada. E quando você limita, né, num país que é pobre, muito desigual, né? Tudo que a pessoa ela quer é um emprego para tudo girar. Então não importa a categoria, ele quer um emprego, de preferência, claro, formal, dentro das normas que a CLT e a Constituição determina, mas eu acredito que você limitar esse estado policialesco, essa interferência cada vez maior, isso é muito ruim na liberdade de escolha, né? O maior bem da humanidade é a vida e depois da vida são as grandes liberdades. Então, eu também sou completamente contra essa portaria que limita essa questão aí nos feriados e outros horários, enfim. Ô Maninho, você sabe que na ausência do PP em algumas situações, eu tento de alguma forma fazer um contraponto, mas eu não estou conseguindo. Até eu tô concordando com a ideia. Eu Unânime. não estou conseguindo fazer, mano. Mas sabe, Né? Ajuda o Paulinho aí, o que mano. acontece Esse tema não vai dar. O problema da esquerda brasileira é o quê? Ela olha para a realidade e diz, essa realidade está muito longe do ideal de mundo que eu gostaria que as pessoas desfrutassem. E aí acham que vão construir o ideal a partir da lei. Então é como se a canetada fosse construir um mundo das maravilhas. Como se o efeito de você criar uma regulação... Porque eu entendo o sentimento do esquerdista que olha para isso e diz, não, mas trabalhar no feriado é algo que tira a pessoa da família, é algo que as pessoas ficam cansadas. Então, no mundo ideal, seria ótimo que todos pudessem escolher quando vão ou não trabalhar no feriado. A questão é que você não constrói o mundo ideal a partir de uma canetada. Você constrói a partir da ampliação das opções de escolha, para que cada um, dono da sua própria vida, possa fazer a melhor escolha segundo o seu juízo. Então, se a gente deseja melhorar, e todos nós desejamos, obviamente, melhorar a situação do trabalhador, o que a gente tem que fazer não é numa canetada proibir aquilo que alguém acha feio, ou acha ruim, ou acha desconfortável. É fazer com que o trabalhador tenha mais opções, para que ele possa ser dono da sua vida e escolher conforme a sua própria condição. E aí, Nelsinho? Bom, a questão é a seguinte, Paulinho, parece que a gente está no estado de emprego pleno, de que todo mundo está empregado, de que a gente está batendo recordes de produtividade, e não é bem assim, porque essa portaria, ela só dificulta o crescimento do Brasil. Essa portaria, ela só dificulta a produção de riqueza, de serviços. Só obstáculo, né? E um obstáculo para a liberdade, como o Mano falou também. Então, ela vai na contramão. Será que, como ficaria agora um trabalhador que quer trabalhar, que combinou com um empresário que quer que ele trabalhe em um feriado, de repente, esses dois sendo impedidos de realizar esse acordo de trabalho no feriado, porque veio uma portaria do Ministério da Justiça. Ou no caso do Ministério do Trabalho, uma portaria que dificulta o trabalho. Eu acredito que, de fato, assim, não sei como alguém conseguiria fazer um contraponto nesse caso. Difícil, até o PP eu ficaria... O PP é o do contra, ele ia conseguir. Será? Eu tenho certeza que ele fica. Não, ele é bom nisso. Ele é especialista em ser do contra. Ele é pós-graduado nisso. Júlia Luci pediu? Pedir. Não, é pra gente ver o tanto que a vida do PP é difícil. Eu já falei isso pra ele muitas vezes. Ele tem que ser genial pra dar conta. Porque não é fácil, não. Às vezes, você dizer que a grama não é verde, olha, você tem que fazer Agora, respondendo a pergunta do Nelson, que ela é brilhante, como que um trabalhador conseguiria compatibilizar com um empregador trabalhar num dia que está proibido? A gente está vendo a instituição da mentira, os contratos de gaveta. Este é o problema. Então, daí a gente consegue já antever uma série de outros problemas, porque você pode estabelecer um acordo hoje por debaixo dos panos,
dentro de uma relação amigável, mas vai que lá na frente um briga com o outro, um denuncia o outro, é mais um processo na Justiça do Trabalho, mais custo do nosso judiciário, que já é um dos mais caros do mundo. E eu quero até comentar que ontem eu não tive oportunidade, eu falei desse desestímulo à judicialização da vida. Essa é uma das premissas do próprio Conselho Nacional de Justiça. Essa cultura beligerante que foi estabelecida no Brasil, de um toda hora querer processar o outro, gente, isso é contraproducente, isso vai contra a lógica de um Estado que funciona, de um país que funciona. Nós temos que ser capazes de resolver os nossos conflitos de uma forma madura, sem ter que ficar esperando tudo por parte de um juiz. Então, eu imagino que se essa portaria for para frente, não apenas uma série de mentiras serão criadas e lá na frente uma pessoa vai denunciar a outra, enfim, o caos está instalado mais uma vez.